Bom dia, meu irmão, ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse culto, porque a gente hoje teve um probleminha na nossa internet. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, aí na sua casa, independente do horário que você está prestando culto aí. Nós estamos aqui pela manhã, adorando o nosso Deus, e nós queremos te convidar a fazer isso também aí. Vamos orar para iniciar o culto dessa manhã? Senhor, muito obrigado a Deus por esse domingo maravilhoso, a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de respirarmos, de estarmos aqui. Ó Deus, e a gente já coloca diante de Ti todas as nossas ansiedades, que possamos, ó Deus, nesse momento, ter um momento de culto ao Teu nome realmente, Senhor, porque é em Ti que nós confiamos. Deus, no final desse culto, nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, e todos que estão passando por dificuldades nesse momento aí, Senhor, nesse momento de Covid, ó Deus, mas que o Senhor possa receber a nossa atitude aqui de adoração, de louvor, que o Senhor também se alegre com a gente, e que possamos ouvir a Tua voz aqui, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar esse Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser louva esse Deus maravilhoso, só Ele deve ser exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Toda glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Jesus é o Rei da sua vida, que assim seja, que essa seja a sua oração. Senhor, seja o Rei da minha vida. É assim que vamos continuar louvando o nosso Deus.
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Do início, vamos. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. As trevas são sinos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai pelo sangue, ó Jesus. Louva o Senhor na sua casa, irmão. Chama os seus familiares. Vamos todos juntos louvar o nosso Deus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Ah, irmãos, que bom louvarmos a nosso Deus. Eu tenho certeza que às vezes você passa por dias difíceis e momentos em que a gente se entristece mesmo, e o próprio Deus nos ensina isso, o próprio Jesus, que vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai ficar em prantos, mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso é promessa do nosso Deus. Quando nós confiamos no nome dEle, a gente passa assim por dificuldades, a gente chora, a gente se angustia, mas Deus está ali conosco. E logo, logo, Ele traz paz ao nosso coração. Então vamos, pensando nisso, adorar o nosso Deus. Controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira viva, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira viva, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira viva, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira viva, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor merece muito mais do que a gente pode dar. Senhor, ainda sabendo disso, a Tua Palavra também diz, e nós entendemos isso da Tua Palavra, Senhor, que quando nós estamos aqui de corações sinceros, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor nos ouve. Então, ó Deus, que em todo culto haja sinceridade no nosso coração na hora de te louvar e te glorificar. Acima da música em si, Senhor, nós queremos te louvar com a nossa vida, não apenas no que cantamos aqui, mas o que cantamos aqui, Senhor, nós desejamos que seja uma prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor. Que assim seja também na vida dos nossos irmãos que estão em casa, ou qualquer pessoa que esteja agora participando, Deus, dessa live. É assim que nós te louvamos, te engrandecemos, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, desejo graça, paz, misericórdia da parte de Jesus Cristo a todos aqueles que nos assistem agora. E eu gostaria de dizer que, na última oportunidade que eu tive para estar falando com a igreja, transmitindo uma mensagem da parte do Senhor, eu me confundi, eu falei bom dia quando era boa noite, falei boa noite quando era bom dia, mas hoje, como você está recebendo essa mensagem gravada,
não haverá problema. E eu gostaria de te convidar a continuar se alegrando no Senhor. Gostaria de te convidar a refletir sobre o tema fugindo da inexpressividade, fugindo da mediocridade. A ideia proposta pelo nosso pastor, que hoje não está aqui, está se recuperando, mas que em breve estará conosco. Mas eu te convido a continuar refletindo sobre isso, continuar pensando sobre isso. E para tanto, eu gostaria de pontuar 3 disciplinas espirituais que nós precisamos seguir, que nós precisamos exercitar para que de fato possamos, num sentido espiritual, sair de uma vida medíocre, fugir da nossa inexpressividade. A mensagem de hoje se encontra no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É um sermão ministrado por Jesus aos discípulos que o seguiam e que tinham vontade verdadeira de serem ensinados. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E é muito interessante, num nível introdutório, explicar qual é a magnitude e a importância desse sermão na Bíblia e na nossa história cristã. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o sermão é o paralelismo de acontecimentos super importantes, que dão total sentido a toda a fala de Jesus. E para isso, eu gostaria de lembrar, muito rapidamente, de 2 histórias muito famosas e muito importantes para a nossa existência, para a nossa fé cristã. E a primeira delas é o nascimento de Jesus. Muito brevemente falando, em 4 pontos, Jesus nasceu e por uma perseguição política e econômica, inclusive da época, por conta de Herodes, o governador daquela região, Jesus foi obrigado a fugir para o Egito. Quando ele recebe a notícia da morte de Herodes, Jesus, nosso Salvador, retorna com os seus pais e cresce, se desenvolve, cresce na graça e no conhecimento. Em determinada parte da vida dele, ele se batiza. Tem todo aquele acontecimento com João Batista, a revelação de Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, no mesmo momento, no mesmo texto da Escritura, é onde acontece o batismo do Salvador. Logo após ser batizado, Jesus Cristo é encaminhado para o deserto, o local aonde ele seria tentado e provado. E logo depois que ele vence as provações, as tentações do deserto, ele se encaminha para o monte e começa a ensinar. Ele desenvolve toda a temática do Sermão do Monte, estruturando em 3 capítulos fundamentais que são apresentados em Mateus 5, 6 e 7. E isso é um nascimento do Cristo. O outro fato histórico que é muito interessante lembrar e comparar é o êxodo do povo de Israel, o êxodo do povo de Deus, que por motivos econômicos e políticos também foi aprisionado no Egito e viveu lá como escravo. Depois disso, sob o comando de Moisés, atravessa o Mar Vermelho, e isso, de certa maneira, para os estudiosos, revela uma espécie de batismo para aquele povo, que mesmo de pés enxutos atravessando o mar, é considerado como batismo. Obviamente, após atravessar o mar, esse povo encara o deserto, local onde foi tentado, provado e onde cresceu na fé. E depois de passar pelo deserto, no Monte Sinai, Moisés, o então líder daquele povo, o profeta e legislador Moisés, recebe de Deus o ensino, recebe de Deus os mandamentos. E eu gostaria que você observasse esse paralelismo que não é coincidência entre o Egito, o exílio no Egito, o batismo, o deserto
e o momento de ensino. E é esse momento, é nesse texto de ensino de Jesus que nós vamos refletir nessa noite. O Sermão do Monte é o momento da Bíblia onde Jesus se apresenta como um cumpridor da lei, aquele que veio para cumprir e não para destruir a mesma lei apresentada no Sinai a Moisés. É no Sermão do Monte que Jesus revela a verdadeira interpretação de toda aquela lei que antes estava sendo deturpada, estava sendo usada para trazer temor, violência, medo. Jesus apresenta uma nova interpretação que tira a lei de um status de regras que devem ser seguidas por medo e por hierarquia, trazendo para um código de conduta que deve reger não só as nossas atitudes, mas os nossos pensamentos. Ele eleva a lei e se apresenta como cumpridor dela para algo que deve ser tratado no coração, no secreto, com amor, bondade, misericórdia. É interessante e necessário destacar para todo mundo que está ouvindo em casa, que tem muita gente que hoje que é crente, que acredita que o Velho Testamento morreu, que ele não serve mais para nada. Mas a lição desse momento é entender que toda a moral, todo o ensinamento moral do Antigo Testamento permanece vivo até hoje, inclusive através de Jesus Cristo. O que cai do Antigo Testamento são as práticas litúrgicas, as vestimentas, o processo de culto, a organização de mobiliário, isso de fato cai. Os sacrifícios caem porque o melhor sacrifício já foi feito. Então, a liturgia cai, mas a moral dos ensinamentos permanece viva e forte até hoje, através de Jesus e através das palavras dele. Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento continua se revelando tão santo e tão justo quanto sempre. E para isso, irmão, eu gostaria de te convidar, após essa breve introdução, a refletir comigo em 3 disciplinas espirituais que Jesus Cristo resgata no Sermão do Monte e que estão localizadas no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 1. Eu vou repetir. Mateus 6, versículo 1. Eu te convido a me acompanhar nessa primeira leitura de hoje. Ok? Mateus 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e o Pai que observa em segredo os recompensará. Alguns pontos muito importantes desse trecho, dessa nossa primeira leitura, que trata sobre o exercício da caridade. A primeira disciplina espiritual de hoje, a caridade, ajudar aos outros, ser amigo, estender a mão para quem precisa de apoio, oferecer os ombros para quem precisa chorar, oferecer água para quem tem sede, oferecer comida para quem tem fome. Jesus nos adverte sobre fazer isso de maneira hipócrita. Hipócrita é uma palavra de origem grega que aponta na direção da atuação. Os hipócritas do Antigo Testamento
e do Novo Testamento também, são aquelas pessoas que de alguma maneira buscavam fingir na vida real. Aquelas que atuavam no seu cotidiano. Aqueles que mentiam continuamente usando máscaras, trajes e roupas que não faziam sentido. Lembrando que não existe nada nesse texto contra a prática profissional do artista, do ator, de quem quer que seja. Não é isso. Isso é bênção, isso é talento. A crítica de Jesus é contra aqueles hipócritas, contra aqueles atores que fazem isso indevidamente, buscando o seu próprio reconhecimento, buscando enaltecer o seu próprio ego. E ele deixa isso muito claro quando adverte que a prática da caridade não deve ser acompanhada do toque de trombetas. Não toque trombetas na sinagoga e nem na rua. Não faça isso. A crítica de Jesus é o comportamento abusivo e muitas vezes criminoso daqueles que se utilizam da necessidade alheia, daqueles que se utilizam de um momento de fragilidade para se enaltecer. E veja bem, isso pode acontecer em vários níveis. O primeiro dele é comum. O primeiro nível é muito comum. É você conseguir um tapa nas costas, é você conseguir um elogio, é você conseguir likes no seu Facebook, é você conseguir curtidas no seu Instagram, é você ter diversas visualizações, é você se sentir engrandecido e adorado com isso. Mas isso também pode se desdobrar em situações muito mais abrangentes, como por exemplo, quando as pessoas usam necessidades alheias para buscar o voto. Quando essas pessoas se utilizam de problemas sociais seríssimos para ganhar dinheiro em cima disso, para desviar recursos, para desviar equipamentos. Quando você é hipócrita no exercício da disciplina espiritual caridade, você é capaz de cometer esse tipo de atrocidade. E é essa a crítica de Jesus nesse momento. E cabe a nós, cristãos de hoje, vigiar para que não desempenhemos a prática, a disciplina espiritual da caridade de maneira hipócrita. Eu te convido a ler mais um trecho do Sermão do Monte comigo. É o trecho seguinte. Nós paramos a leitura no versículo 4, te convido a continuar comigo a leitura no versículo 5, agora tratando da nossa segunda disciplina espiritual, que é a oração. Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Quando vocês orarem, não sejam hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Eu peço que vocês lembrem com muito carinho dessa frase. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Versículo 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Aqui segue um exemplo de oração. Um exemplo de oração misericordiosa, arrependida, altruísta, feita por Jesus Cristo. Não é uma cópia, é um exemplo, é um padrão, é algo como devemos pensar e formar as nossas orações, que começa assim.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Segunda disciplina espiritual dessa nossa reflexão é a oração. E perceba que Jesus, mais uma vez, fala sobre a questão da hipocrisia, mas também fala sobre a repetição, também fala sobre a mesmice, a mediocridade e a inexpressividade da oração dos gentios, que é uma oração baseada no compromisso, que é uma oração baseada no medo, que é uma oração baseada na repetição, mas que nada tem de novo, nada tem de sincero, nada tem de altruísta, misericordioso, justo e arrependido. E uma pergunta muito interessante nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, seja lá quando você estiver assistindo, é que você reflita, há quanto tempo você tem feito, há quanto tempo o seu momento de oração tem sido um momento de oração medíocre? Há quanto tempo você tem pedido a mesma coisa, no mesmo horário, com as mesmas palavras? Há quanto tempo a sua oração tem sido tímida e não tem tido nenhum tipo de relevância espiritual? O convite de Jesus é para que nós possamos sair desse tipo de oração. Mas, Tiago, como que eu saio desse tipo de oração? Veja bem, é uma disciplina espiritual. E uma disciplina espiritual, como é a oração, é baseada no exercício e na frequência. O termo disciplina espiritual remonta a alguma coisa que é necessário ser feito continuamente, com regularidade e sempre buscando a melhora. Então, a sua oração vai melhorar quando você orar mais, quando você ler mais, quando você confessar mais, quando você se colocar verdadeiramente diante de Cristo. E é interessante ressaltar que Jesus diz que as orações feitas para homens, aquelas orações feitas na esquina, na rua, não que você não possa fazer, você pode. A diferença está em como você faz isso. Mas as orações feitas em primeiro lugar para os homens, para que os homens escutem, são rejeitadas por Deus. É importante que isso fique claro. É importante que isso fique bem nítido, de que uma oração feita para homens é rejeitada por Deus. E você precisa escolher. Escolher o quê, Tiago? Lembra daquela parte, daquele versículo que eu pedi para você guardar no coração? Que era o que falava: certamente não receberá nenhuma recompensa além dessa. Você precisa escolher que tipo de recompensa você quer. Se você orar, se você oferecer caridade, pensando em Deus, com pensamento no céu, você receberá uma recompensa espiritual, eterna. Mas agora, se você escolhe orar para os homens, fazer caridade para ser reconhecido, você vai ter a sua recompensa. A palavra é clara. A recompensa também existe.
Só que a recompensa, ela é terrena, ela é imediata, ela é rápida, ela vai acontecer. A palavra nos diz, se você fizer dessa maneira, você não receberá nenhuma recompensa além dessa. Que recompensa é essa? O reconhecimento. Talvez um dinheiro que você tenha desviado, utilizando a necessidade do outro. Talvez um cargo ministerial que você tenha ganho por conta da sua eloquência mundana, isso é possível, isso acontece. Talvez você tire boas coisas, boas, entre aspas, talvez você retire coisas valiosas disso. Mas lembrando sempre que isso é uma recompensa terrena, finita, infundada e injusta. E que essa recompensa, se você recebe essa recompensa terrena, você anula a sua recompensa espiritual. Você anula a sua recompensa celestial. Em contrapartida, se você escolhe pensar em Deus, se você escolhe fazer as coisas para Deus, se você tem um coração sincero, você receberá as recompensas espirituais e celestiais eternas. E dentro do favor de Deus, também será honrado e reconhecido de acordo com a vontade dEle, no momento que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, e não no seu tempo. É uma questão de entrega, é uma questão de escolha, e todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos desenvolver. Terceira disciplina espiritual dessa reflexão, que é o jejum. Vamos ler mais um trecho? Nós paramos a nossa leitura no versículo 15, agora eu te convido a retomar a leitura junto comigo, no versículo 16, que trata sobre a nossa terceira disciplina espiritual, que é o jejum. Vamos lá? Versículo 16 do capítulo 6 de Mateus. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que está com vocês em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Perceba que a lógica não é muito diferente. Jesus ensina 3 disciplinas espirituais em sequência, abordando uma lógica parecida. Não ser hipócrita e não fazer isso esperando uma recompensa mundana. Ok? Mas agora, especificamente sobre o jejum, é interessante destacar que o jejum, ele não serve, né? A primeira coisa que o jejum não é, ele não serve para você conquistar bens materiais, cargos no trabalho, aprovação na faculdade. O jejum, ele não serve como uma moeda de troca, ele não é um escambo, ele não serve para que você atinja as suas necessidades pessoais. Se você jejua buscando algo nesse sentido, querendo trocar algo com Deus, a sua recompensa não virá. Porque não é esse o sentido, não é essa a ideia do jejum. Então, Tiago, se não é isso, qual é a ideia do jejum? O jejum, ele tem uma ideia de humilhação diante de Deus. Quando você jejua para adorar a Deus, demonstrando total humilhação e subserviência ao Senhor. Você jejua para mostrar para Ele que antes do alimento físico, você necessita do alimento espiritual.
E é por isso que não existe sentido no jejum sem a oração. O jejum é uma atividade que necessita de oração para que você reconheça a sua fragilidade espiritual, até mesmo anteriormente da física. O jejum, que para nós hoje talvez não faça muito sentido, mas no contexto em que essas palavras foram escritas e no contexto onde os primeiros crentes e até mesmo os judeus jejuavam, o jejum tinha uma ideia também de caridade numa sociedade onde os alimentos eram escassos. Então o seu jejum ajudava na alimentação física de outra pessoa que também era necessitada. Então, dessa maneira, a gente percebe que as 3 disciplinas espirituais estão muito bem encaminhadas e conectadas. A prova de que o jejum, e não só o jejum, mas as orações, a prática da caridade e o jejum, são atividades, são disciplinas anteriores, é quando os mestres da lei e fariseus perguntam para Jesus a respeito dos seus discípulos: Jesus, mas os seus discípulos aí não jejuam não? Eu estou aqui, estou jejuando 2 vezes na semana, estou tudo certinho, mas eu não vejo aí a galera aí, Pedro, Tiago, João, eu não vejo essa galera aí jejuando não. E aí Jesus responde: o que é melhor para eles agora? Jejuar comigo aqui, ou aproveitar os momentos e compartilhar comigo, e andar comigo, e repartir o pão comigo que estou aqui? Mas chegará o momento em que, de fato, eles precisarão jejuar, para relembrar desses momentos comigo, para ficarem mais fortalecidos espiritualmente. Então perceba que as orações, a caridade e o jejum são práticas que Jesus nos estimula a continuar praticando. O que Jesus faz aqui não é estipular o jejum, a caridade e as orações, porque isso já existia. O que Jesus está fazendo é ensinar como nós devemos fazer. Como nós precisamos fazer. Por que nós fazemos. Onde focar quando fazer. É isso que Jesus está ensinando para a gente agora. E para concluir, eu gostaria simplesmente de relembrar que não devemos atuar no nosso cotidiano, não devemos ser hipócritas na realização das nossas práticas espirituais, caridade, oração e jejum. Não sejamos hipócritas. Outra coisa muito interessante para a nossa conclusão é entender que Jesus esperava a nossa prática. Perceba que em todo início de ensinamento, Jesus fala: quando praticarem a caridade, quando orarem e quando jejuarem. Nenhuma dessas 3 práticas, disciplinas estão mortas, elas continuam valendo e Jesus espera que nós continuemos praticando, porque quando orarem, quando praticarem a caridade e quando jejuarem. E aqui no capítulo 6 estão as nossas instruções. E se decidirmos optar pelas recompensas terrenas, pela resposta terrena, estaremos, obviamente, excluindo e deixando de lado as nossas disciplinas espirituais. E eu gostaria de chamar a sua atenção, deixar claro que a prática correta, a prática bíblica dessas disciplinas espirituais podem e vão
tirar você de uma vida inexpressiva, de uma vida medíocre, de uma vida espiritual inexpressiva e de uma vida espiritual medíocre. São 3 disciplinas, 3 passos que podem fazer de você alguém que foge, que se distancia da mediocridade e da inexpressividade. Caridade, oração e jejum. Gostaria de convidar você que está em casa a orar comigo nesse momento. Que você incline sua cabeça, que você reavalie a maneira como você está praticando essas disciplinas, que você possa realmente melhorar e crescer espiritualmente. E essa igreja está de braços abertos para receber você, para te ajudar, para te auxiliar, para orar com você. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento de mensagem, que o Senhor possa fazer a Tua palavra brotar, crescer e dar fruto, Pai, em nossas vidas, no nosso coração, Pai. Que nós possamos ser mais próximos de Ti, que nós possamos colocar em dia as nossas práticas e disciplinas espirituais. Que possamos, Pai, ser pessoas que servem de exemplo, que ajudam, que oram, que jejuam, que nós possamos, Pai, de alguma maneira impactar a vida das pessoas que estão próximas, que nós possamos, Pai, de alguma maneira ser farol, ser alimento, que nós possamos, Pai, transmitir o amor de Jesus Cristo que existe em nossas vidas. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a fugir das orações medíocres. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a fugir da prática de um jejum interesseiro. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a verdadeiramente ter a vontade de ser caridoso e piedoso com as pessoas para a glória e engrandecimento do Teu nome, e não o nosso. E que assim nós possamos nos tornar crentes, seres humanos, pais, filhos, irmãos e irmãs melhores. É isso que eu lhe peço, te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros
presente aqui, presente aí na sua casa também. É o Deus que nos perdoou os nossos pecados. E diante dele, o que fazer? O que dizer? Se não entregarmos o nosso coração a esse Deus. Vamos levantar as nossas mãos e louvar esse Deus maravilhoso que merece o nosso louvor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Olá, irmãos. Nesse momento muito importante, nós vamos orar por todos aqueles que enviaram os pedidos de oração. A maravilhosa equipe aqui, o Júlio já mandou a mensagem. Temos alguns pedidos, eu vou lê-los com toda atenção, vou ler todos e no final nós vamos orar, tudo bem? Eu aqui, a galera da banda, a galera do som, você que está em casa, todo mundo vai orar por esse pessoal, por esses irmãos que transmitiram, que confiaram e que num ato de fé digitaram lá e colocaram os pedidos, tudo bem? Catarina Lopes, tudo bem? Alba Amorim continua pedindo oração pela irmã que acharam melhor colocar no CTI. Pastor Eduardo, que quer agradecer por termos passado pela Covid, né? Ele, a Neiva e os meninos. Está todo mundo bem? Vamos seguir com nossas vidas e glória a Deus. Pedir pelo irmão, pela irmã, acho que é Samara ou Samari, que ainda se recupera de cirurgia. Pedir pela Beth, que ela está com Covid, que ela consiga vitória aí pelo Covid. Pedir pela recuperação do Tiago, filho da Nazaré. Orar também pelo Gil, irmão da Giane. Verônica, que agradece pela melhora do Rodrigão Batera, que é da igreja também. Fabiana, peço oração pela mãe de uma amiga minha, Dona Maria das Graças, teve um infarto e está internada há mais de uma semana, vamos orar. E a Alnira, peço oração pelo meu irmão e cunhada com Covid, chegou mais um aqui, chegou depois, chegou agora. Selma, peço oração pelo meu primo Aldinho, internado em Cabo Frio. A enfermidade dele é grave, ele está na UTI. Irmãos, acabamos de refletir, acabamos de meditar sobre a disciplina espiritual da oração, que deve ser feita sim em secreto, mas que também deve ser feita em conjunto com os nossos irmãos, também deve ser feita para que eles obtenham a cura, para que eles se encontrem melhores diante de Deus. Te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado porque, independente de qualquer coisa, o Senhor é bom, o Senhor é justo e o Senhor sabe tudo aquilo que faz. E, independente de qualquer coisa, te engrandecemos. Mas agora, Pai, como servos humildes, pessoas que carecem da Tua misericórdia, que precisam da Tua graça, Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pai, pedimos que o Senhor possa ajudar, Pai, estando no meio da família, dando sabedoria, dando discernimento, que o Senhor, Pai, possa estar nos hospitais, abençoando a mão dos médicos, que o Senhor, Pai, possa prover todo recurso, Pai, seja ele material, seja ele espiritual, que o Senhor, Pai, possa entrar com providência e mais uma vez, Pai, mostrar para nós que o Senhor é o Deus provedor, dono de todo o ouro, toda a prata, que manda na saúde, que manda na educação, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar como igreja e também individualmente a vencer esses momentos de dificuldade. E te louvamos, Pai, e damos graça por todos os testemunhos de melhora que lemos aqui. E que esse ciclo, Pai, possa continuar, esse ciclo de agradecimento, que mais agradecimentos possam estar aqui, diante do Teu altar, para que o Teu nome e só o Teu nome seja engrandecido. É assim que oramos, é assim que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O culto dessa manhã está encerrado, mas para você que está assistindo à tarde ou à noite, também está encerrado, está assistindo de madrugada, estamos encerrando aqui. Eu desejo a você paz, saúde, graça e misericórdia, tudo da parte de Jesus Cristo. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Deus venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Deus venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Soberano Rei dos Reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graças, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai do sangue, ó Jesus. Te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te.
Deus abençoe seu domingo, a sua semana.